Oi, povo da deusa, bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Pamela, eu sou sacerdotisa de Morrigan e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o amor da minha vida, que é o deus Cernunnos, ou também conhecido como Cernunnos. Se você quer saber mais um pouquinho sobre ele, vem pro vídeo. Bom, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, não esquece de se inscrever, por favor. E para você que já tá aqui há um pouquinho mais tempo, desculpa o sumiço, mas vamos lá. Cernunnos é conhecido como o deus dos bosques, o senhor dos animais, o senhor da fertilidade masculina, o senhor da fartura. Ele também tem uma ligação direta com o elemento fogo e o elemento ar. E Cernunnos, antes de mais nada, se você é novo por aqui, você ainda não viu, eu tenho ele tatuado no braço. É o deus que eu presto culto. Cernunnos é um deus muito injustiçado, porque após a invasão romana na Gália Antiga, na Europa, em termos gerais, mas principalmente na Bretanha Antiga, na Irlanda, eles apagaram muitos deuses, porque os romanos, quando eles não conseguiam associar um deus deles a um deus daquela cultura, porque no fundo eles achavam que todos os deuses pertenciam a eles e eram só imitações do que eles já faziam, eles simplesmente apagavam, eles dizimavam a história desse deus. E Cernunnos, apesar de eu estudar bastante tempo e eu ver Cernunnos de uma forma muito importante, Cernunnos foi um dos deuses que ficou meio apagado, meio assim. E por que que pra mim é tão importante? Cernunnos é o Gamo-rei, é o animal de maior símbolo de poder. Cernunnos é o próprio deus de um dos sabás mais importantes. Mas por que de um dos mais importantes e não de todos? Porque em outros as pessoas retratam ele de uma forma diferente, mas em todos os sabás é ele, desde a criança que a deusa gera até o homem que morre no final do verão. Cernunnos foi muito associado ao diabo cristão por causa dos chifres, né? Esses chifres lindos e maravilhosos. Todo animal com chifre foi muito demonizado por causa dessa questão dos chifres, do diabo e tudo mais. Um erro terrível, tá, gente? Um erro terrível, porque os chifres, eles são o símbolo da masculinidade. Na natureza, seus chifres são muito importantes. Todos os animais que têm chifres na natureza, quanto maiores seus chifres, mais importante, mais forte esse animal vai ser. A figura de Cernunnos é muito retratada como um homem de torque no pescoço ou até mesmo um veado, um cervo de torque no pescoço. Torque, eu vou tentar deixar aqui, é um colar bem específico de ouro, maciço. E os celtas, antes dos celtas começarem a funcionar de uma forma diferente, os celtas viam a riqueza através da comida e das peles dos animais. Então, mais um motivo pelo qual, no ritual do Gamo-rei em Beltém, quando o escolhido vai literalmente para a selva, para o embate contra o próprio Gamo-rei, que é o cervo. E diga-se de passagem que não é um cervo normal. Um cervo normal já é um animal gigantesco. Então você imagina um cervo quase que mitológico. É surreal. E quando esse escolhido ia para a floresta, para esse combate, para ser decidido qual seria o próximo Gamo-rei, ele tem que matar o animal e levar o animal para ser preparado. E quando o animal é preparado, que ele vai para a segunda parte do rito, ele literalmente, gente, desculpa essa voz, é porque eu tô muito rouca, mas ele literalmente veste a pele do animal. Então,
Eu sei que para muitas pessoas pode parecer nojento, só que dentro de uma filosofia de vida tribal, que é o que o druidismo é, essas coisas são comuns. Para mim, é normal esse tipo de coisa. Então, Cernunnos, apesar dessa importância toda, apesar de ser esse deus tão forte, principalmente na Bretanha Antiga, na Irlanda, para os gaélicos antigos, foi um deus muito apagado por essas questões. Quando os romanos... Um segundo. Quando os romanos foram invadindo Europa adentro, eles tiveram muita dificuldade para dominar os povos celtas, porque, ao contrário do que as pessoas acham, os verdadeiros povos bárbaros antigos são os celtas, não os vikings. E essa selvageria toda deu bastante trabalho para eles. Então, eles começaram por aí. Eles simplesmente demonizando deuses e tentando canonizar outros. Mas, de uma forma ou de outra, eles quase enterraram a imagem de um deus que é absolutamente perfeito. Cernunnos é a personificação da masculinidade, assim, da forma mais pura e da forma mais bonita, de uma das formas mais bonitas que eu já vi sendo citadas até hoje. Cernunnos é um deus que ele representa a fartura, ele representa o poder de prover, ele representa a segurança que o homem pode dar à mulher que ele se relaciona. Cernunnos, ele é a força da vida, ele é a força que corre enquanto o verão é verão. Por que ele está tão ligado à terra, mesmo os elementos dele sendo outros? Porque aqui no Brasil, pra gente é completamente diferente, porque nossas estações são bem mescladas uma dentro da outra, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro tem inferno e um pouco de inverno às vezes, quando tem. Se bem que ano passado e ano retrasado teve bastante inverno. Mas aqui no Brasil acontece muito isso. Lá na Europa não é bem assim. Então, principalmente na antiguidade, o verão era muito esperado. O verão era muito celebrado. Então, Beltém, Lita, Lunasa, são sabás que sempre foram muito comemorados. Por quê? São sabás que anunciam o encontro do deus com a deusa, o início do verão e o festival da primeira colheita. Depois tem Mabon, que é o festival da segunda colheita. Por que essa felicidade toda? Porque era o momento que eles tinham para plantar, colher e armazenar tudo, absolutamente tudo, para o inverno. Ao contrário daqui, que nós temos lugares que dão condições de plantio e colheita a todo momento do ano, lá não é bem por aí que as coisas funcionam. Então, Cernunnos sempre foi um dos deuses muito, muito importantes por conta disso. E apesar de ter sido muito injustiçado, apesar de ter sido muito apagado, enquanto eu viver, os celtas, os galeses antigos, não importa de qual parte foram, porque foram muitos, os celtas se espalharam por grande parte da Europa. Foi um povo muito forte, um povo muito rico, um povo muito bem estruturado, para um povo que saiu de dentro dos bosques da Irlanda antiga, para um povo que tem sua origem quase que 100% mitológica. Os celtas são um símbolo de resistência, de força, de inteligência. Eu sou completamente apaixonada pela cultura que eu sigo, pela filosofia de vida que eu sigo, pelos deuses aos quais eu presto culto. E eu vou falar um pouquinho sobre as associações de Cernunnos,
O torque, eu já falei, que é um dos símbolos mais importantes, porque é muito comum você ver um torque nas imagens de Quernunos. Eu não fiz um torque na minha tatuagem, porque dá pra ver que eu fiz um negócio... que eu fiz a cabeça. Esse aqui é o pelo que fica assim no peito do cervo. Então não cabia um torque aqui. Mas eu fiz uma coroa de flores pra mostrar a realeza dele. Na verdade é uma coroa de folhas, de chifre de papagaio. E ele pode ser representado pelo cervo, porque Quernunos, a figura dele é muito comum de você ver um homem com chifres, né? E pelado. Mas é muito comum ele ser representado pelo cervo, que é um animal que literalmente ele pode se transformar, porque muitos dos deuses celtas são vistos dessa forma, como quem se transforma em bichos, eu esqueci a palavra agora. As cobras também são símbolos que representam Quernunos, mas por quê? Aí agora tá aí um negócio que quase ninguém sabe, e isso me revolta de uma forma surreal. Eu tenho que fazer uma tatuagem, porque, sim, tatuagem, assim como em outros povos, algumas formas de você marcar o seu corpo para os deuses verem que realmente você é, apesar de você já ser, né? Simbolismo da cultura. É uma tatuagem na testa. E os homens escolhidos, principalmente os homens da realeza, assim, falando do rei mesmo, eles tinham serpentes tatuadas aqui. Então, eu tenho tatuagens, né? Em cada parte do braço aqui, do antebraço. Eu já quis muito fazer essas serpentes bem no início e depois eu entendi o porquê que eu não poderia fazer. É uma tatuagem literalmente direcionada para homens. Os homens que usam esses símbolos para representar o quê? A força de Quernunos, a força do cervo, a força do gamo-rei, a força masculina. Então, ainda bem que eu não fiz, né? Porque senão isso ia dar um probleminha pra mim. Então, animais, de forma geral, estão ligados a Quernunos, mas principalmente os cães, que eram usados para caçar cervo. É muito normal você ver cães deitados aos pés das imagens de Quernunos, como uma forma de domínio. Ursos, por causa da pele, da riqueza que traz a pele do urso também. Mas o que? Serpentes, isso é fato. Você sempre vai ver serpentes enroladas na perna, nos pulsos, no tronco. Daqui pra cima não costuma ter. São animais relacionados a ele. A cor que corresponde a esse deus é sempre o amarelo e o dourado, sempre essa coisa muito vibrante. Existe uma confusão que pode ser feita também em relação a Cuculém e ao irmão de Cuculém, mas principalmente com o irmão de Cuculém por causa da origem da palavra, representar alguma coisa relacionada a chifres também, assim como o nome de Quernunos. Mas não é bem por aí, não é bem essa relação. Cuculém é um semideus, não é nem um deus. Cuculém, se eu não me engano, é o filho do deus Lug, ou deus Lug. E aí sim, estamos falando de um deus. Mas voltando para Quernunos, ele, além de ser um deus muito amplo, Quernunos é um deus muito conhecido pela sua justiça e também pela sua benevolência. Coisa que as lindinhas a quem eu presto culto não são tão conhecidas por isso. Elas são bem complicadas nesse sentido. Mas ele é o Deus que passa por todas as faces da deusa. Desde a face donzela, a face mãe e a face anciã, porque ela sofre pelo filho que ela perdeu. E obviamente que isso pode parecer uma coisa muito esquisita, mas dentro do druidismo acredita-se que existe a força impulsionadora da criação, que é a mulher, e o homem dela. E tudo parte deles dois. Então, de uma forma ou de outra, tudo sempre vai ser eles dois. Dentro do druidismo, tudo parte desses dois princípios, do sagrado feminino e do sagrado masculino. E em relação a isso,
por mais que a princípio possa parecer uma coisa estranha, tipo assim, caramba, ela gera o filho dela e ao longo da vida ela faz isso, pode parecer feio, pode parecer estranho, mas obviamente que são facetas diferentes dos mesmos deuses, como se fossem assim, é como se fosse, você gera um filho e o seu filho encontra um dia com uma mulher na vida e ele casa com ela e por aí vai, porque tudo aqui provém dos dois, tudo aqui é a semelhança dos dois, tudo aqui parte desses dois princípios. Então, por isso que algumas pessoas podem levar o druidismo de uma forma muito negativa, como uma cultura esquisita, porque as pessoas são ruins em interpretação. Mas tô esclarecendo isso pra vocês, não é bem por aí que as coisas funcionam, é exatamente desse jeito. São partes diferentes, de vidas diferentes, da mesma energia que vem do princípio que a gente acredita que seja o mais sagrado, que é o sagrado feminino e o sagrado masculino. Então, Cernunnos, ele traz uma força que o homem antigo cultuava muito. Os celtas, os druidas, eles são povos que sempre foram muito bem estruturados, povos muito inteligentes, mas nunca faltou a força bruta. Então, apesar de ter a elite, de terem os sacerdotes, os bardos, que eram a metade do caminho pro preparo ao sacerdócio, e tinham as sacerdotisas divididas em várias, como chama? De várias formas diferentes, cada uma com a sua função. Tinham advogados, juízes, historiadores, coisas que os bardos mesmo já eram. Então, também tinha aquela parte muito viva de artesãos que os povos dos bosques sempre foram. Os papagaios, gente. Tem um casalzinho de papagaio aqui, eu fico toda... E aí, eles nunca perderam essa essência da força bruta celta natural. Então, como eu disse lá atrás, os primeiros povos bárbaros, esses povos que são retratados como loiros ou ruivos, homens às vezes muito corpulentos, porque tem o Dagda, né? Vocês não conhecem o Dagda, eu vou falar dele pra vocês. Dagda é uma das figuras mais importantes do mundo celta. Só que as pessoas não conhecem. Também quase foi enterrado, só que se não fosse Dagda, por exemplo, não existiria o caldeirão. Então eu preciso falar sobre Dagda pra vocês. Mas Dagda era um homem ruivo, com um ruivo muito fechado, nada desse dourado, era um ruivo quase vermelho, e era um homem muito corpulento, forte demais e muito grande. Esses povos foram os celtas, não foram os vikings. Os vikings foram pescadores durante muito tempo, até eles começarem, coitados, a passarem perrengues e serem saqueados, até começar a revolta deles, demorou bastante tempo. Então, apesar de tudo, existem certas coisas que eu trago muito forte de Cernunnos para minha vida. Eu tenho Morrigan, eu tenho Cerridwen, que são deuses que eu presto culto, tem Danu, tem alguns outros deuses que, de uma forma mais secundária, eu acabo prestando culto também, não com tanta força como as deusas que eu sou sacerdotisa, mas eu trago muitas coisas, muitos ensinamentos de Cernunnos para minha vida, inclusive o fato de que Cernunnos, ele é a própria fluidez com a natureza. Então, apesar de Danu ser muito relacionada à natureza e por aí vai, Cernunnos, ele é a própria natureza. Ele se funde com a natureza de uma forma surreal, assim como Morrigan. E dá pra ver que a casa que eu tô morando, ela é assim, lotada de verde. Eu sou completamente apaixonada pela natureza, completamente apaixonada pelo elemento terra, completamente apaixonada por tudo que envolve o verde, o prover, o gerar da vida. Então, a minha ligação com ele é muito forte. E isso é uma coisa que eu sempre falo com todo mundo. Se você presta culto a um Deus, não interessa se ele é cristão,
se ele tá na África, se ele tá na Irlanda, se ele não interessa, se ele tá aqui no Brasil, não interessa aonde, em qual parte do mundo está o seu Deus, você tem que ter uma conexão forte com ele, você tem que estudar sobre ele, você tem que se conectar sobre ele, principalmente você viver o que ele passa, o que a imagem dele mostra pra você. Se você não vive aquilo, você não sabe o que é sentir o seu próprio Deus. Então, o Deus ao qual eu presto culto, eu vivo ele, eu respiro ele a todo momento. Isso é uma coisa perfeita e maravilhosa. Eu agora que eu tô vendo que já tem 21 minutos de vídeo, eu espero que vocês não cansem de ver a minha cara. Mas eu acredito que eu tenha conseguido esclarecer tudo pra vocês. Foi como eu disse, eu tenho que prestar atenção porque eu vou entrar em vários outros assuntos. Mas obviamente que tudo voltado pra Quernunos. Espero que vocês tenham conseguido entender. Caso alguma coisa tenha ficado meio solta, vocês podem deixar nos comentários, ok? Podem curtir à vontade o vídeo, que não vai cair o dedo de ninguém. Podem comentar todas as dúvidas de vocês, porque eu sempre falo a mesma coisa. Eu tô aqui para esclarecer vocês. Não importa se às vezes a sua opinião não vai me agradar, não importa se pode parecer ofensivo, a forma que você vai escrever, eu tô aqui literalmente para esclarecer a cabecinha de vocês. Foi como eu disse, eu não tenho como reclamar que quase não tem ninguém falando sobre o que eu pratico, porque me confundem muito, né, por eu ser bruxa, confundem muito isso com a Wicca. Eu vou dizer a diferença entre o druidismo e a Wicca num outro vídeo. Então, não importa, vocês têm que comentar para eu conseguir esclarecer vocês. Não adianta eu reclamar que não tem ninguém falando e eu mesma não falar por causa de comentários ofensivos e por aí vai. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam e se inscrevam no canal. Comentem bastante as dúvidas de vocês. E é isso. Um beijinho. E até o próximo vídeo.